Eu sou filho de imigrantes. Morei e cresci em São Paulo, num bairro de trabalhadores, chamado Moca. Trabalhadores que vinham de todas as partes da Europa, do Nordeste e de outros estados do Brasil. Eu morava lá, numa pequena vila, numa casa de quarto e sala. Quando era criança, dormia no quarto com os meus pais, depois na sala. Mas era um bairro cheio de gente em busca de oportunidade e de esperança. A liderança no movimento estudantil que me coube naquela fase difícil, agitada, de meados dos anos 60, me fez conhecer e conviver com todo o Brasil, logo no final da minha adolescência. Eu tinha 21 anos, percorri praticamente todo o Brasil. De fato, quero dizer a vocês, eu aprendi a fazer política mesmo, foi quando morei no Rio de Janeiro, quando vivia o tempo todo em Minas, na Bahia e em Pernambuco. Foi aí que eu aprendi a fazer política. O longo exílio. Eu tive um longo exílio. Eu acabei ficando 14 anos fora do Brasil. Saí com 22, voltei com 36 para morar aqui. Vim um ano antes, quebrando o exílio. Mas aí tinha que terminar minhas obrigações no exterior. E fiquei quase um ano mais fora. O fato de ter ficado exilado me levou sempre a enxergar o Brasil como um todo. Brasil que eu já conhecia diretamente. Gente com que eu convivia de todo o país. E eu passei a ver o Brasil inteiro. Minha história pessoal está diretamente vinculada, é isso que eu queria dizer aqui, à valorização do trabalho, à valorização do esforço, à valorização da dedicação. E isso eu aprendi com meu pai. Uma vez eu estava em São Luís, conversando numa festa, numa solenidade, em 2001. E conversava com duas jornalistas amigas. Uma delas morreu, a Carmen Kozak. E aí estávamos conversando sobre vida, ela falou, o que seu pai era? Eu falei, bom, o que vocês acham que ele era? Não, seu pai deve ser um grande empresário, um professor universitário, né, um juiz. É gozado isso, que essa era a ideia que elas tinham. Eu não tenho nenhum preconceito, meu pai podia ter sido isso tudo, mas meu pai não era isso. Meu pai era um modestíssimo comerciante de frutas no mercado municipal de São Paulo. 12 horas... por dia de jornada de trabalho. Nos dias úteis, trabalhava aos sábados 8 horas e aos domingos 5 horas. Todos os dias do ano, exceto o dia 1º de janeiro. Era o único dia que o mercado fechava. E se ele não fosse, não ganhava o dinheiro para a subsistência. Férias era um luxo, porque se ele tirasse férias, deixava de ganhar, comprometia o orçamento doméstico. Era um homem austero, falava pouco, um homem digno. Foi um exemplo que me marcou na vida, né? Me marcou na compreensão do que significa o amor familiar de um trabalhador. Ele carregava caixas de frutas o tempo todo para que um dia eu pudesse carregar caixas de livros. Essa é a verdade. Na Constituinte, eu fiz uma emenda que veio a criar o Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT. Foi emenda nossa, de minha autoria. Este FAT permitiu financiar e fortalecer o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, que empinou por causa dos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador bem investidos. Este fundo permitiu também, fundamentalmente, tirar o seguro-desemprego do papel. Hoje beneficia 7 milhões de trabalhadores. Todos os partidos, todos os blocos apoiaram essa emenda. Por isso ela virou texto da Constituição e depois virou lei. No Ministério da Saúde, do governo do presidente Fernando Henrique, que me deu todo o apoio no meu trabalho na saúde. O meu trabalho na saúde
foi considerado um trabalho importante durante aqueles 4 anos, mas eu só pude fazer isso porque tive pleno respaldo do presidente. Tomei a iniciativa no Ministério de fazer ou refazer e impulsionar 6 projetos de lei e uma emenda constitucional. A criação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, da Agência Nacional de Saúde, a implantação dos genéricos, a proibição do fumo nos aviões e da propaganda de cigarros, a regulamentação dos planos de saúde, o combate à falsificação de remédios e a emenda constitucional 29, que vinculou recursos à saúde. Era uma demanda de décadas todo o pessoal da saúde e da população. Vinculação nas 3 esferas da federação. Todos esses projetos foram aprovados quase por unanimidade dentro do Congresso Nacional, governo e oposição, porque nós soubemos dialogar. É assim que eu trabalho, minha vida inteira, somando e unindo, visando ao bem comum.